nós aqui outra vez. Hoje nós vamos recomendar um livro super interessante chamado Deficiente Mental. Por que fui um? Esse livro é de 1998, psicografia de Vera Lúcia Marinzec e organizado pelo espírito Antônio Carlos. Antônio Carlos é muito conhecido no meio espírita por trazer vários romances, histórias muito bonitas e comoventes do plano espiritual, histórias reais, né? E ele traz nesse livro o que acontece com os deficientes mentais. Então é um livro que cada capítulo é um relato de uma pessoa que teve na sua existência como um deficiente mental. Bom, na maior parte dos relatos ali que ele traz, as pessoas têm esse interesse, essa questão, por que vem as crianças com alguma deficiência, seja ela mental, seja ela física. Esse livro em especial ele trata da questão da deficiência mental, certo? Mas o livro deixa claro que não há uma razão específica. Muitas vezes aquele espírito pediu essa prova, pediu para ter uma existência com uma certa debilidade, com uma certa deficiência, para que ele pudesse de alguma forma vencer uma dificuldade do passado, ou muitas vezes são espíritos que de alguma forma lesionaram o perispírito por algum motivo, seja através do suicídio, seja através de ações que esses mesmos espíritos fizeram contra eles mesmos, consciente ou inconscientemente, que lesionou a parte espiritual dele. Então a gente sabe que o perispírito é igual uma folha de carbono. Então o que acontece no nosso perispírito, o que lesiona o nosso perispírito, em algum momento tem que ser exteriorizado para o corpo físico, para que aquele espírito, aquela pessoa possa se ver livre daquela dificuldade, né? Resumidamente, vamos falar assim. Então, muitos casos desses deficientes mentais que o Antônio Carlos traz são criaturinhas que muitas vezes lesionaram o perispírito de alguma forma e pediram para vir com essa deficiência, seja física ou mental, para que pudessem realmente aprender a dar valor a um corpo físico saudável, certo? Eu quero destacar dois relatos que eu gostei muito, estão no livro, que me chamaram a atenção. Uma é a história do Benedito, que ele, numa determinada existência, ele foi filho de fazendeiros muito ricos no interior do Brasil, mas isso há 1900 e bolinha. Então, não havia tanta tecnologia na época, não havia os meios de comunicações avançados como tem hoje, e ele, esse espírito Benedito, nessa existência como filho de fazendeiro, ele não pôde ficar com a moça que ele queria casar, porque os pais não queriam, os pais queriam que ele casasse com uma outra moça mais rica, e ele se revoltou contra os pais, e num momento de loucura ele se suicidou. Posteriormente ele pediu para que pudesse então saldar essa dívida da questão do suicídio, vir como deficiente mental. Então ele veio com uma pequena deficiência mental, não muito grande, mas ele trabalhava, ele sabia ler um pouquinho, sabia escrever. Então ele teve uma vida bastante simples, sem dinheiro, mas uma vida que foi muito produtiva para ele espiritualmente. Por quê? Porque mesmo com essa certa deficiência mental, ele pôde ser uma pessoa independente, saudável, dentro dos limites da sua deficiência, mas ele aprendeu a dar valor à vida e às coisas simples da vida, o que ele não tinha feito quando foi filho de fazendeiros ricos, onde ele teve tudo materialmente, mas num minuto ele deixou tudo isso ir pro buraco, né? Vamos dizer assim. Outro caso que eu gostei muito foi do rapaz chamado Carlos. O Carlos,
achei bem diferenciada a história dele. Por quê? Porque na programação kármica dele não estava a questão de se tornar deficiente mental. Ele era um rapaz normal, nasceu uma criança perfeita, saudável, normal, mas houve um acidente de moto, onde ele estava na moto e um motorista avançou o sinal bêbado e atingiu a moto que ele estava. Nesse acidente, ele ficou muitos dias no hospital, vários dias em coma, e o corpo dele ficou tão machucado, que lesionou o cérebro, e ele, se ele sobrevivesse naquele acidente de moto, ele com certeza iria ter sequelas pro resto da vida. Só que nesse momento que ele estava, nesse período do hospital aí, ele teve, digamos assim, o que a gente sempre conhece por uma experiência de quase morte, onde ele pôde pedir para os mentores espirituais dele se ele queria ficar na matéria ou não, até porque ele era um espírito que ele não tinha nenhuma dívida kármica nesse sentido. Então, assim, ele tinha um certo merecimento. Se ele quisesse ficar junto com a família, mas sabendo que iria ficar num corpo doente, lesionado, ou se ele queria desencarnar. E ele pediu para ficar encarnado, mesmo com um corpo deficiente, porque ele queria muito ajudar a família dele, que era uma família muito boa, mas era uma família desligada da questão da religião. Então ele queria, através do exemplo dele, mesmo que ficasse apenas por mais alguns anos na matéria, ele queria continuar para justamente ficar próximo dos familiares. Então assim foi feito, foi concedido para ele. Ele viveu mais, acredito que mais uns 7 anos, e numa situação difícil, porque ele precisava ter fisioterapia diariamente, precisava ter terapias, e teve uma debilidade mental devido a esse acidente da moto, mas ele conseguiu o objetivo que ele queria, que era realmente aos poucos fazer com que os pais, os familiares fossem tendo consciência do lado espiritual da vida, que eles não tinham, eles eram bem materialistas. Então, logo depois conta que depois de um período de alguns anos, ele teve um outro acidente, mas dessa vez ele desencarnou. Mas ele desencarnou porque realmente já tinha chegado a hora, ele tinha conseguido aquele objetivo com a família, então a espiritualidade superior achou por bem realmente recolhê-lo. Mas ele foi deficiente nessa existência realmente porque ele, por opção própria. Isso não é comum, né? Pelo que o livro conta, não é comum. O que realmente é mais comum é vir com a deficiência ou física ou mental devido a erros ou a excessos cometidos em outras existências. Enfim, falei muito, gente. Leiam um livro, Deficiente Mental, porque foi um, de Antônio Carlos e Vera Lúcia Marinzec. Até a próxima!